Atenção, correu, Cook, bateu! Atrasa, bola para Cook, entrou, zagueiro, falhou, voltou para Thiago, bateu! A união de duas cores mágicas nasceu a força e a raça. Vermelho de luta, branco de paz. Quem olha não esquece jamais. Da união de sete letras mágicas em Arude e Seró. Nasceu um time que canta, que manda e desmanda, que faz o nosso carnaval. Este foi o 19º título estadual ganho pelo Náutico, o 5º nos últimos 33 anos. Pouco para um clube que no passado foi quase imbatível. Vitoriosos, imbatíveis campeões, Náutico Recreio Fluvial, Capibaribe, o seu berço original. Rua da Aurora lembra os seus campeões, remando encantar. Começou a história do remo no Náutico exclusivamente nesse rio aqui. Daí surgiu o nome Clube Náutico Capibaribe. Jovens da elite pernambucana fundaram um clube para a prática de esportes náuticos, mas não resistiram à popularidade do futebol. O Náutico é somente remo. E o esporte é que foi fundado para ser um time de futebol. Naquela leva de vinho, o estudante vinha da Inglaterra, trazia a bola, trazia a chuteira. Aí aqui teve também um Charles Mille, que chama-se Guilherme de Almeida. Foi quem fundou o esporte, o Náutico já existindo antes. Então o que é que acontece? Os remadores do Náutico passavam a jogar pelada com os jogadores do esporte. E a diretoria do Náutico, os dirigentes do Náutico, do remo do Náutico, preocupados em perderem os seus remadores para o esporte, resolveram também aderir ao futebol. Daí criaram um time para disputar com o esporte. Então era permitido jogar contra o esporte, mas jogar misturado com o jogador do esporte não. Muito bom, era um jogo sempre esporte, que a rivalidade é muito grande. Era um jogo que nós mesmos se empenhávamos o máximo possível durante a semana, se concentrava para aquele jogo. O esporte é verdadeiramente o maior rival do Náutico? Olha, uma grande parte da torcida acha que sim. Uma grande parte da crônica pernambucana acha também que sim. Mas estatisticamente não é. As estatísticas mostram do jogo Náutico Esporte e Náutico e Santa Cruz que o Santa Cruz é estatisticamente o maior adversário do que o Esporte. E foi justamente o Santa Cruz o adversário da primeira conquista dos alvirrubros. Desde tempos idos, o nosso Náutico foi campeão em 1934. Aquele 1934 que jamais saiu da lembrança dos alvirrubros saudosistas. Era a primeira batalha vencida. Em 1934... A equipe do Náutico dessa época chama-se Epaminondas, Orivaldo e Salsinha, Rafael, Taurino e Edson, Zezé Arthur Fernandes Tachamanel, cujo atleta Zé Arthur Cavalheiro é o único vivo dessa temporada. Após essa conquista brilhante, que a gente via de carro, porque não tinha arquibancada, muito pouca arquibancada, então a turma ficava com o carro, arriava a capota do carro e ficava vendo o jogo. Daí saímos para aqui para o Náutico. Essa festa decorreu, essa festa se efetivou até no dia de manhã. Meu coração é alvirrubro para sempre, com muito orgulho, muita raça e emoção. Com teu passado, teu futuro e teu presente, serás eterno campeão. Muito feliz, muito honrado de participar e colaborar para o engrandecimento do clube.
1939, depois de 4 anos, o Náutico voltou a ser campeão de futebol em nosso estado. E as vitórias se sucederam em 1945, em 1950, 51 e 52, quando brilhantemente e pela vez primeira, o Clube dos Aflitos conquistou um tricampeonato. Rapaz, é tanta coisa que eu sinto saudade, tanta, do ambiente que nós tínhamos aqui no Náutico. Dos dirigentes que o Náutico tinha nos seus tempos. Os companheiros que realmente eram formidáveis. Me envaidece muito em ter pertencido a esta agremiação em outras épocas. Náutico, campeão de terra e mar, chuva, faça sol, o nosso lema é ganhar. Mas nem o sucesso da equipe neste período conseguiu transformar o Náutico num clube popular. Era um clube elitizado. Na época o Náutico era um clube elitizado. Eu não peguei esse período. Tinha um período que nem preto entrava. Eu não peguei. Quando jogava Nino, que era moreno, jogou Eloy, que era moreno, Lula também, que era moreno, não tinha. Mas disse que antes nem preto entrava no Náutico. Então o Náutico era um clube assim bem diferenciado e tinha muita gente que tinha até rádio por causa disso, por conta disso. Dessa diferença deles, de ser diferente assim, um pouco metido a... Diz que é tudo metido a rico, aquele, sei lá, nos Aflitos, que é um bairro nobre. Mas bastava uma vitória para que os alvirrubros perdessem a nobreza. E foi justamente por causa desta falta de classe que um pequeno roedor virou mascote do clube. Sou timbuzinho, gosto dos prêmios e gosto de carinho. O timbu, se você colocar um aguardente, ele vai lá e bebe até ficar mole. Quem não conhece o timbu, na Bahia Saligui, né? Então ele é como se fosse um rato, assim, tamanho família, mas bebe muito. Ele gosta muito de andar em cima de pé de coco, andar ali pelo telhado das casas. Em determinada época, acho que na década de 30 para 40, o pessoal comemorando as vitórias, né? Bebia até não aguentar mais. E era uma característica dos alvirrubros, beber bastante. E os nossos adversários começaram a chamar os alvirrubros de timbus. Bebem tanto igual os timbus. E com isso o pessoal gostou da brincadeira e adotou o timbu como sendo o nosso mascote. Levanta a cabeça, torcedor, desperta. É o timbu que vai fazer a festa. Levanta a cabeça, torcedor, desperta. É o timbu que vai fazer a festa. O timbu tomou uma cachaça, embebetou a cobra coral, fez o leão jogar de tanga, o futebol ficou um eterno carnaval. Antes da gente continuar aqui conversando com o Muricy, só queria dar uma informação. O jogo lá no torneio de Stuttgart do Guga está difícil. Ele perdeu o primeiro set para o Willy Novak por 6-4. O Guga está difícil. Ele perdeu o primeiro set para o Willy Novak por 6-4, venceu o segundo por 7-6 e agora está disputando, iniciou vencendo o terceiro set. Mas vamos voltar aqui e falar um pouquinho de futebol, né, Muricy? O pessoal ainda bebe desse jeito lá, não? Mais ou menos. Realmente, também depois de tantos anos, né, sem título, eu acho que a torcida do Náutico merece, né, festejar. Estão festejando até hoje, né? Amanhã mesmo tem uma carreata de novo lá na Boa Viagem, né, para a conquista do título. Então, realmente, eles estão festejando muito porque acho que guardaram muito tempo isso, né? E foi muito difícil conseguir o título? Muito complicado, porque nós tínhamos dois rivais realmente muito fortes, que eram o Sport e o Náutico, né? O Sport, principalmente, que investiu muito, né? E, então, para ganhar o Hexa, e o Náutico realmente veio por fora, né? Veio trabalhando muito sério desde o começo do ano, né? E realmente foi muito complicado, mas eu acho que o nosso time estava muito determinado, como a nossa torcida também, porque a torcida do Náutico é uma torcida que acho que esse tempo todo sem ganhar título, acho que ficou mais fiel ainda, entendeu? Então realmente os nossos treinos sempre cheios de torcedores, então isso passou essa vibração para o nosso time realmente era muito determinado. Agora, qual é o grande clássico? Porque ali eles dizem que para os torcedores é o Sport, estatisticamente é o Santa Cruz. Para você, o que você sentiu quando chegou lá? Eu senti que o grande rival realmente é o Sport, né? Realmente é uma guerra, né? Claro que no bom sentido, mas é uma guerra realmente, estádios cheios, a rivalidade muito grande, a gente percebe isso, né? E esse ano realmente o Náutico levou vantagem, né, sobre o Sport, teve mais vitórias que o Sport.
E o Santa Cruz realmente é um rival, mas não é, a gente percebe que não há tanta rivalidade fora do campo entre os torcedores. Agora, qual é a principal diferença dessa guerra que você disse lá no Nordeste para as nossas guerras daqui, que muitas vezes viram realmente guerra no sentido literal, né? Tem briga e tal. Normalmente lá não acontece Sinceramente, eu achei, né? O futebol pernambucano, o torcedor pernambucano é muito mais fanático que os nossos aqui. Aqui há uma rivalidade, mas não tanta como lá. Eu nunca vi uma rivalidade tão forte como existe lá, entendeu? Então é uma coisa que me impressionou. Mas eles partem para violência? Não disso. É no dia a dia, ou seja, porque o pernambucano ele vive 24 horas de futebol. É uma coisa fantástica, entendeu? Então, isso aí chama atenção, porque a gente percebe realmente que eles gostam demais dos clubes, entendeu? Então, é uma rivalidade enorme que isso transmite aos jogadores. E qual é a história curiosa que você pode contar pra gente desse folclórico todo do Nordeste? Assim, é muito diferente com São Paulo? É diferente, porque, ou seja, a gente vai jogar no interior, né, e a torcida do Náutico acompanha o Náutico, ou seja, é muito fiel. Onde que o Náutico vai, a torcida vai atrás, realmente é fantástico. E às vezes, alguns campos realmente é um pouco complicado para o técnico trabalhar, às vezes no vestiário, porque às vezes o vestiário é um pouco pequeno, entendeu? E às vezes a torcida até participa, ou seja, fica perto, né, olhando. Então, realmente é uma coisa diferente para mim, que eu nunca havia sentido. Ou seja, você já chegou a ficar com a torcida junto numa preleção, por exemplo? Perto, ou seja, porque... Ouvindo a sua preleção? Ouvindo porque não tinha como, ou seja, perto no vestiário, né, o vestiário um pouco vazado, né? Então, não tinha jeito, eu tinha que dar preleção, ou seja, no meio tempo. E às vezes a torcida participava também, porque não tinha como tirar esses torcedores, ainda mais do jeito que eles são fiéis. Então a gente tem que respeitar muito isso e a gente trabalhou realmente junto com eles também. Para quem trabalhou aqui no esquema do São Paulo, que é a melhor estrutura do futebol brasileiro, você deve ter sentido muito. Eu senti muito, realmente é bem diferente. Ou seja, claro que o Náutico agora com essa nova diretoria está tentando melhorar bastante o clube e está conseguindo. Claro que falta ainda muita coisa, né? E claro, você comparar, ou você ter um parâmetro como São Paulo é meio complicado, ou seja, porque São Paulo, em termos de estrutura, é um dos melhores do mundo, entendeu? Então é complicado, mas o Náutico, pouco a pouco, está tentando melhorar sua estrutura. Para você que ligou a TV agora, no próximo dia 26 de julho, Tele Santana completa 70 anos. E a gente está prestando uma homenagem a ele, que foi um dos maiores técnicos da história do nosso futebol. Uma historinha do técnico Tele Santana, que completa o campeonato, é ainda a maior glória da equipe do Timbu. Até os torcedores que não viram a série de conquistas enchem o peito para falar delas. Vamos acompanhar essa trajetória, rever personagens e relembrar algumas histórias de um dos times mais tradicionais do futebol brasileiro. Ele, para mim, é o sentimento mais profundo que eu tenho. É minha mãe, é minha filha, é minha mulher, meus amigos profundos, sou eu. O Náutico é a minha vida. Náutico é tudo que você pode imaginar. Primeiramente Deus, segundo minha mulher, terceiro Náutico, mas resumindo tudo. O Náutico é tudo pra mim.
Na minha vida, o Náutico é um time que não existe em Pernambuco outro igual. E não vai existir nunca. Por qual motivo? Ex-campeão é um luxo que ninguém vai tirar. E bota luxo nisso. De 63 a 68 só deu Timbu. E melhor, em cima de um único adversário, o ex-Serviço Esporte Clube do Recife. 1963, 1964 e 1965 foram as etapas na vida da família alvirrubra ganhas e que deram ao nosso Náutico, pela segunda vez, o tricampeonato pernambucano de futebol. Nesses 100 anos, qual foi o grande nome que ficou para a história do Náutico? Vamos chegar então no Hexa. Aí você vai ter todos os nomes importantes do Náutico. A começar por Ivan Brandi, que veio do Palmeiras, que é possivelmente a única importação de jogador do Sul para permanecer os 6 anos no Hexa. As outras importações foram passageiras e a maioria dos jogadores do Hexa são jogadores daqui de Pernambuco, daqui da região. Aí você tem Lula, o goleiro que chegou à seleção, tem Rinaldo que chegou à seleção, tem Bita que chegou a jogar no Uruguai pelo Nacional, tem Nado que chegou à seleção brasileira, Lala, Nino. Era um time fabuloso, de jogadores excelentes. Danado, Nado a Geraldo, que sensação, sou Timbuzinho. Para mim é muito importante ter participado de toda a campanha. A gente formou um grupo, basicamente, todo ele daqui do Nordeste, ou a maioria formado dentro das divisões de base do Náutico. É um grupo que até hoje ele se encontra, se confraterniza. Eu tive a felicidade, porque o grande ídolo do Náutico na época era Bita. E para substituir Bita, não era fácil. Eu vim para cá, meu grande amigo que faleceu já, e tive a felicidade de me encaixar num time que era difícil de jogar. Difícil, tinha que ser igual, ou então substituir a altura. Corre, Bita para a bola, tio! A grande força, a grande virtude nossa, sem sombra de Deus, era o companheirismo, era a humildade, era a solidariedade, né? Era a força que nós tínhamos muito forte, não é a força da força física, não, era mais a força de cosmo, uma força maior, né? Que nos unia muito profundamente. Quando nós entrávamos, e quando tem uma frase muito importante, que eu acho muito importante, cai muito no coletivo, né? Todos por um por todos e todos por um. Eu acho essa uma frase muito forte, você entrando no estádio de futebol. A bola termina sobrando com o Ivan. Ivan para trás agora a Bita. Bita apontou, tirou para... A gente formou um grupo, basicamente, todo ele daqui do Nordeste, ou a maioria formado dentro das divisões de base do Náutico. É um grupo que até hoje ele se encontra, se confraterniza. Eu tive a felicidade, porque o grande ídolo do Náutico na época era Bita. E para substituir Bita, não era fácil. Eu vim para cá, meu grande amigo que faleceu já, e tive a felicidade de me encaixar num time que era difícil de jogar. Difícil, tinha que ser igual, ou então substituir a altura. Corre, Bita para a bola, tio! A grande força, a grande virtude nossa, sem sombra de Deus, era o companheirismo, era a humildade, era a solidariedade, né? Era a força que nós tínhamos muito forte, não é a força da força física, não, era mais a força de cosmo, uma força maior, né? Que nos unia muito profundamente. Quando nós entrávamos, e quando tem uma frase muito importante, que eu acho muito importante, cai muito no coletivo, né? Todos por um por todos e todos por um. Eu acho essa uma frase muito forte, você entrando no estádio de futebol. A bola termina sobrando com o Ivan. Ivan para trás agora a Bita. Bita apontou, tirou, bateu o Coringa Dilson. Voltou para Ivan. Ivan
fora, a bola da frente. O Náutico para mim é muito. Forte, né, cara? Você vê a emoção de Ivan, que pra mim, sempre quando eu joguei com ele, pra mim foi um líder. A gente confiava muito no treinador que nós tínhamos, mas dentro do campo quem mandava era Ivan Brond. Ramos, tu tá mal posicionado, se coloca ali, vai naquele lado mais fraco, que é, entendeu? Aí ele que orientava a gente, tanto no campo como fora de campo. Você vê que a emoção é grande da gente aqui. Não se pode contar a história do Hexa sem citar as superstições de Duque, comandante do time nos títulos de 64, 66, 67 e 68. O técnico ganhou fama não só pelas conquistas, mas pela forma mística como acreditava chegar a elas. Às sextas-feiras nós tínhamos uma sessão de macumba, onde a gente era obrigado a participar. E muitos jogadores, na época, eram católicos, como é o meu caso até hoje. Então eu sempre falava para ele, olha, seu Duque, eu sou católico, eu não gostaria de participar. Ele, não, mas é obrigado a participar, senão nós não vamos ganhar o jogo. Então a gente acabou acostumando com ele, porque era a maneira dele trabalhar, né? Então a gente tinha que respeitar e muitas vezes até dava certo. O Duque era muito supersticioso, o técnico. Totalmente supersticioso, totalmente. Usava meia contrária, usava a mesma roupa, era uma vela grande. Dizem que até, isso foi no Fluminense, eu vi no jornal, pegou fogo no hotel, que ele botou a vela, esqueceu, pegou lá na cortina. E com a gente tem muita história de Duque sobre superstição. Ele era muito supersticioso. E acreditava também em magia, né? No caso de um pai Edu, que ele dava muito valor. Esse pai Edu, pelo menos pelo que se conta, tem uma participação, pelo menos efetiva, na história do Náutico. Quais são essas histórias? Olha, ele ficou muito conhecido porque pegou o Náutico na fase boa e nós somos o Hexa. E deram uma parte de valor para ele, dizendo que era ele. Eu realmente não acredito, mas fazia parte do grupo, tinha que acompanhar. Quando o povo da igreja começaram a me condenar no Náutico, que o Náutico era campeão, porque tinha jogadores bons, eu também tive o meu lado de provar que eu era. Fiz com que o Náutico apanhasse até me pedir perdão. O Náutico saiu expulsão, jogou 7 vezes, apanhou todas elas, e a última vez, 7, apanhou de 7-0 para poder vir a mim. Aí esse documento foi, já porque eu tinha dito que o Sport é que ia ser campeão, não é? O Sport ia ser campeão, e faltava só um empate com o Náutico para o Sport ser campeão e o Náutico não ser Hexa. Aí vieram aqui, eu fui, eles botaram psicólogo, saudoso Dia da Silva, botaram padre, botaram tanta da gente nos jogadores, mas eles não tiraram o trabalho de Zé Pilintra. Zé Pilintra é o protetor. Os jogadores ficaram muito tristes e chegaram a dizer a um diretor mais íntimo a ele, Cláudio Carneiro, e dizer que ele viesse aqui falar para eu ir trabalhar para o Náutico, porque eu não queria mais por causa disso. Aí ele disse, olha, Edu, eu te dou um boi. A história do boi está aí. Ele era um presente que ele ia me dar de um boi. Eu fiquei vaidoso com esse boi e voltei. Dona Neuza, a senhora é a guardiã dos troféus do Náutico. Queria que a senhora levantasse um pouquinho, me mostrasse onde está o troféu mais importante da história do Náutico, do Hexa de 68. Não existe. Como não existe? Foram roubados. O Torres parece que quer fazer está procurando em jornais como é essa taça, que ninguém sabe. Ninguém se esqueceu, eu também me lembro. Que é cheio de detalhes. Então estou procurando em jornais, ver se tem uma para fazer uma semelhante. Para colocar aqui em lugar de honra. Eu sou alvirrubro, o meu lema é vencer. Cá entre nós, contando aqui um segredo, você acha que isso é obra de um rubro-negro? Ah, tranquilo, não tem nem graça.
Só pode ser. Que levaram, né? Levaram, porque uma pessoa entra aqui, aí diz assim, olha, vou levar, no instante eu volto, bolinho, uma gincana. E até hoje não trouxeram o troféu. No ano do seu centenário, o Náutico é campeão pernambucano de 2001. A festa dos jogadores do gramado. Náutico, campeão do estado de Pernambuco. Meu Deus do céu, graças a Deus só tem mesmo o Náutico que é campeão, que é ex-campeão. Somente, só quero que o Náutico continue sendo ex-campeão, porque o esporte não vai ser nunca. Muito obrigado, Pinto. O norte é nosso. Obrigado, Náutico Capibaribe. Uma vaga, né, como o Remo, mas pelo que a gente vê aí, a estrutura tá legal, né? Dá para seguir em frente, dá para conquistar isso no campo. Não, tá, realmente a estrutura tá boa, tanto é que eu conversei com a diretoria para mim renovar meu contrato, ou seja, exigindo que pelo menos 80% da equipe permanecesse para a gente disputar um grande campeonato. E eu acho que a gente tem que ganhar dentro do campo, e com certeza o Náutico, né, se disputar a segunda divisão, vai com uma equipe muito forte. E vai seguir em frente. Eu acho que vai seguir em frente. Legal. A gente agradece muito a presença, torce para que tudo isso dê certo, que venham mais títulos por aí. Eu acho que a gente vai conseguir, porque a diretoria do Náutico está empenhada nisso e nós também. Ok, muito obrigada. A batida cruzada.